relação ao diagnóstico, a estomatite vesicular é doença de notificação imediata no país e requer diagnóstico rápido porque ela se parece com a febre aftosa, então tem sintomatologia muito semelhante. Métodos para pesquisa direta do vírus são isolamento do agente por inoculação do material suspeito em cultivo de células, ovos embrionados ou inoculação em camundongos. Métodos moleculares também podem ser empregados, como a PCR, tanto convencional como em tempo real. E anticorpos são produzidos cerca de 8 dias após a infecção e podem persistir por longos períodos. E aí, no soro diagnóstico, são empregados os testes de ELISA e vírus neutralização. Nessas imagens, vocês podem ver a coleta dessas amostras clínicas e uma parte do processamento laboratorial. O principal diagnóstico diferencial da estomatite vesicular é a febre aftosa, mas algumas características da estomatite permitem diferenciá-la da febre aftosa. Por exemplo, a estomatite vesicular acomete equinos e a febre aftosa não. Tem difusão limitada, incidência esporádica e baixa morbidade. Apenas pequena porcentagem de animais tem lesões em mais de um local ao mesmo tempo. Também não se observa nenhuma lesão em órgãos internos durante a necrópsia e é menos grave em animais jovens. Mesmo diante dessas características, pessoal, o exame laboratorial é imprescindível para concluir o diagnóstico. Além da febre aftosa, a estomatite vesicular também apresenta sinais clínicos semelhantes a outras doenças vesiculares, como o exantema vesicular do suíno, que foi registrado nos Estados Unidos entre 1932 e 1955. Desde então, não foi diagnosticada em nenhuma outra parte do mundo. Outra doença similar é a enfermidade vesicular do suíno, que é considerada exótica no continente americano. Além das causas infecciosas, devem ser consideradas também no diagnóstico diferencial queimaduras químicas e térmicas. Portanto, gente, a vigilância e o diagnóstico diferencial são necessários e de fundamental importância para esse diagnóstico e para o controle da doença. Nesse quadro estão as principais diferenças dessas doenças que devem ser consideradas no diagnóstico diferencial da estomatite vesicular. Não existe tratamento específico para estomatite vesicular. Tratamento de suporte é importante para minimizar infecções secundárias, administrando-se antibióticos, anti-inflamatórios, soluções polivitamínicas que repõem eletrólitos e alimentação de fácil apreensão para facilitar a recuperação das lesões orais. As medidas de controle devem ser voltadas principalmente para o controle dos insetos. Recomenda-se o uso de repelentes nos animais, nos locais de preferência de alimentação dos insetos e minimizar o contato com os insetos. Animais com sinais clínicos devem ficar isolados em quarentena por até 21 dias. Não deve haver movimentação na propriedade infectada. Também é preciso realizar a descontaminação das áreas onde há concentração de animais e de todos os equipamentos utilizados, como ordenhadeiras e bebedouros. Como há a possibilidade de infecção humana, pessoal, que vocês vão saber já já, devem ser reforçados os cuidados de asepsia e de higiene por parte das pessoas que manipulam animais doentes. O leite pode ser consumido desde que seja processado no estabelecimento de origem, para inativação da possível contaminação viral. Não há vacinas disponíveis comercialmente no Brasil. Vacinas bivalentes com os sorotipos Indiana e New Jersey, com adjuvante oleoso, administradas a cada 6 meses, têm reduzido a incidência da doença em alguns países da América do Sul. Em relação à saúde pública, para a gente finalizar, a estomatite vesicular é descrita principalmente em moradores de áreas onde há proliferação de insetos e pessoas que mantiveram contato com fluido vesicular ou saliva de animais infectados ou que foram expostos ao vírus em laboratório. Em humanos, a transmissão ocorre por via oral e nasal, lesões na pele ou aerossóis ao manipular o vírus no laboratório. Ainda pode ocorrer por contato com animais infectados submetidos ao tratamento. É possível também a veiculação viral pela picada de insetos infectados. O risco de transmissão do vírus de um animal infectado aos humanos é maior se houver contato de secreções dos animais, por exemplo, espirros, com os olhos dos indivíduos ou secundário a lesões nas mãos ou braços.
A infecção em geral é subdiagnosticada porque as manifestações clínicas em humanos se assemelham à gripe. Os humanos infectados produzem anticorpos contra o vírus. A doença se caracteriza pelo início da sintomatologia aproximadamente 48 horas após a exposição ao vírus. A conjuntivite geralmente é a primeira manifestação da doença, seguida por febre, dores musculares, especialmente nas pernas e no globo ocular, dor de cabeça, náuseas, vômitos e faringite. São incomuns lesões vesiculares e também são raros os casos de encefalite, embora possam ocorrer em crianças, principalmente residentes em áreas rurais próximas a rios. E mais uma vez, reforçando o cuidado que a gente precisa ter, porque existe um risco ocupacional. Veterinários, ordenhadores e laboratoristas que manipulam animais doentes ou amostras de risco devem seguir as normas de biossegurança, utilizando sempre equipamentos de proteção individual, como macacão, óculos e luvas. Então, não deem bobeira, gente, se protejam sempre.